Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que também é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, e hoje vai falar sobre os essênios, a fraternidade. Ele é expert em todas as escolas iniciáticas, tem nos brindado aí com o seu conhecimento às segundas-feiras desde o ano passado. Então eu quero dar boas-vindas aqui, compartilhar conosco toda a sua sabedoria nesta segunda-feira, graças a Deus, quentinha aqui em São Paulo. São 20 e poucos graus só. Tudo bem, Ale? Bem-vindo. Olá, Carmen. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos e amigas da família Pax Universal. Tá tudo certinho, altura, som, Ah, perfeito, perfeito. legal. É Tá um ótimo. prazer estar aqui em mais um encontro nosso das 17 horas. E antes da gente começar a falar da temática de hoje, queria externar aqui muita gratidão, porque eu tive um final de semana felicíssimo, desde a sexta-feira, né, na tua companhia, na companhia da tua família. E no sábado, então, passagem do grau de iniciado e de sacerdote sacerdotisa Wiccan pela primeira vez na Pax Universal. Um beijão para a Liza pelo acolhimento, pelo trabalho incrível que ela fez. Todo mundo assim amou, quem não conhecia a Liza. Eu conheço a Liza há pouco tempo, mais ou menos quase que uns 30 anos já também. Então, Ela olha, tá comigo há 26 anos, é trabalhando na... verdade, verdade. Te agradecer muito, porque Imagina. graças a ti, a essa confiança que você sempre tem, nós estabelecemos agora um centro de formação, o ICANN, na Pax Universal. A Pax pode falar, yes, nós temos o ICA. Nós temos, com Isso é certeza. ótimo. Olha, eu quero te parabenizar. O pessoal amou o curso. Eu que agradeço a parceria, a amizade ao longo desses 30 anos que você está com a gente na Pax. E agora, mais ainda, né, com a energia da pandemia aí, toda segunda-feira. E foi muito gratificante ter a tua presença física aqui em casa na sexta-feira e no sábado lá na Pax fazendo a iniciação. As pessoas amaram, realmente. E já querem saber quando é o próximo curso. Então, por favor, já vai meditando aí, ó, porque eu já estou pronta para anotar. Trabalhar é com a gente. Vamos. Então, minha gratidão, viu, Alexandre? Que Deus abençoe o teu novo ciclo, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita coisa maravilhosa que você merece. Que tudo aquilo que você compartilha do seu conhecimento retorne multiplicado. E as pessoas realmente ficaram muito emocionadas, quem esteve lá fisicamente, a Liza ficou assim, ela falou, nossa, estava todo mundo em estado de graça, parecia que eles estavam voando. Eu falei, que bom. Que Tomara a bom, Deus que algum dia todo mundo consiga voar mesmo, né? Ou com certeza. fisicamente ou astralmente, não importa, mas o que importa é essa energia de verdade, né? Que é o que você também traz, a tua transparência e todo o seu conhecimento de outras vidas. Então, minha gratidão. E a Pax Gratidão. está à disposição, e aqui a internet também, para a gente continuar trabalhando. Para o senhor-chefe, que não para, né? Graças a Deus, porque eu adoro trabalhar. E Com você também certeza. gosta, toda a nossa equipe aqui do Instagram, o pessoal que tem feito as lives fixas, né? Você, o Bueno, o Albano, a Jane, a nossa linha de frente. Graças a Deus, todos nós amamos trabalhar. Então, vamos continuar. Vamos sim. E muito interessante, né? Que bom que a Liza sentiu que o pessoal estava meio voando, né? Como se estivesse voando. Quando o pessoal, os wiccans que foram me ajudar, os sacerdotes sacerdotisas, eles ainda não conheciam a Pax. E todos que entravam falavam, nossa, mas que lugar, que energia, que egrégora, isso era geral, né? E que bom, né? Esse sentir do voo, porque a gente voa de qualquer jeito. Ou voa É, astralmente, na Wicca a gente voa de vassoura, quem é mais moderninho voa de vaporeto. O importante é tirar o pé do chão. verdade, é verdade. Não, a gente ficou. Meu pai também adorou que você veio aqui em casa, porque você veio há 30 anos atrás, quando as orações eram aqui, né? Há 30 e poucos anos atrás. Foram 10 anos as orações aqui em casa, né? Aqui no salão de festa, que é onde agora é o meu escritório e é onde eu transmito ali na frente à tarde, e enfim. Então é muito legal. Eu acredito que é um bom ciclo para todos É, nós, né? O é. plano espiritual deve ter grandes planos aí de mais trabalho, o que eu adoro e você também. Então vamos continuar E sabe, compartilhando cara, aí que essa foi energia.
o que foi engraçado no sábado, algumas pessoas chegavam lá, eles abriam a porta devagarzinho, e as pessoas perguntavam, nossa, mas essas roupas, esse grupo, o que eles estão celebrando? E aí a Liza falava, é o Ica. E aí as pessoas, mas tem o Ica aqui na Pax? Gente, tem o Ica na Pax tem um ano já. E isso, com certeza, vai levar uma nova turma. Hoje também tinha gente perguntando sobre É. grupo de estudos de tarô. Então, creio que no segundo semestre são duas atividades que a gente pode estar pensando para colocar Legal. no calendário. A gente vai conversar direitinho. Vamos conversar Eu assim. acho ótimo. Só para te lembrar que o segundo semestre começa em 2 semanas. É Então, você verdade. medita e já manda a sua Vocês têm que, programação. Eu é, continuo a jato. vocês têm que entender. Agora a Carmen vai dar risada. A Carmen, gente, vocês não entendem. Ela já está no primeiro semestre do ano que vem. Agora, o Ah, primeiro com raio aqui é certeza. aquela coisa, a gente vai assim a cavalo, às vezes a gente se perde nas brumas, mas a gente sempre chega todo mundo junto. Isso que importa, a Claro, gente claro. sempre... Muito Mas bom. obrigada, viu, Ale? Olha, eu amei a gente ter se visto na sexta, adorei você estar na Partes e as pessoas amaram realmente. E vamos continuar aí, vamos seguir o Vamos fluxo do bem amado Mestre Saint Germain. e mandar Bom, um por que você beijão, né? escolheu hoje? Mandar um beijão também para nossa outra família, família Madras, que Nada. encerrou ontem a Bienal com um sucesso Eu incrível vi no após Instagram, até me pandemia. arrepia, fiquei até emocionada. Olha, eles merecem, porque a Sim, Sônia, a Giovana, a Bárbara, a Arlete, o Alexandre, que é o responsável sim. pelos Fábio. autores, o Luiz, É. enfim, toda a equipe maravilhosa, muito sucesso, muita saúde que vocês merecem, com garra. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquela gira dos caboclos no Instagram, e eu já tinha ficado emocionada quando eu vi a imagem do Wagner quando você me mandou a foto, eu já tinha visto antes, enfim. Ele vai estar sempre com a família dele, com a família Madras, com todas as pessoas. Pioneiro, a maior editora holística do Brasil, com certeza, né? Eu É só não verdade. fui fisicamente porque eu estou pouco saindo de casa, como todo mundo já sabe, por conta da pandemia ainda. Mas se Deus quiser, na próxima Bienal estaremos lá juntos, né? Beijão para todo mundo da Madras, viu? Beijo grande no coração, saúde, sucesso eternamente. Você foi lá ontem no encerramento? Então, eu para variar, sabe aqueles atendimentos que te aparecem de última hora? E a Sei. pessoa, por favor, você está acostumada, né? Por favor. Aí já viu, mas a gente Ah, mas estava. tudo bem, né? Também de Santo André para a Zona Norte de São Paulo num domingo, né? E, enfim, vamos lá. Vamos lá. Ok, Gente, por que você escolheu Essênios? então, né, eu escolhi os essênios porque eu acredito que esse mundo aqui, ele está em um momento em que quanto nós mais falarmos do elemento crístico, melhor. Porque, Uhum. na verdade, a gente, pela via essênia, passa a compreender um pouco mais da missão desse grande mestre Jesus, o Cristo, que, Sim. claro, que todos já conhecem, né? Então, para a gente começar a falar dos essênios, a gente precisa compreender algumas coisas, né? A época que Jesus viveu, Jerusalém era um pouco complicada, porque eles estavam ocupados pelos romanos, que dominavam, e haviam vários grupos em Jerusalém, tanto políticos como religiosos, e a disputa era sistemática, era frequente entre esses grupos. Uhum. Aqueles grupos de maior destaque, né, nós podemos aqui considerar três grupos, eram os saduceus, os fariseus e os essênios. E são grupos assim muito diferentes nas suas propostas. Começar a falar um pouquinho para a gente entender esse contexto de época dos saduceus. Os saduceus, eles eram teólogos literalistas e eles discordavam da maioria dos israelitas no tocante a práticas de purificação, não acreditavam na reencarnação dos mortos, não acreditavam na imortalidade da alma e também não acreditavam muito no auxílio de providência angelical. Eles eram a ferro e fogo, literais, conservadores, eles eram escolhidos, né, de famílias sacerdotais, mas era um grupo que tinha um poder muito grande, a influência no sinédrio extremamente grande. Aí depois vem os fariseus. Os fariseus, eles eram a elite judaica da época de Jesus.
eles observavam as prescrições legais, seguiam a regra, todas as prescrições legais, e, no entanto, no Novo Testamento, às vezes eles são citados como os maiores hipócritas, né? Mas os fariseus tinham um traço muito interessante. Eles acreditavam que Israel estava destinada a ser uma nação sacerdotal. E eles também acreditavam que qualquer pessoa poderia contatar Deus sem nenhum intermediário. Era uma comunhão íntima a pessoa com Deus. Eles tinham essa crença. E, claro, eles entravam frequentemente em conflito com os saduceus, inclusive os fariseus evitavam até cruzar o mesmo caminho que um saduceu, para a gente entender como a coisa era acirrada naquela época. E aí havia um outro grupo, esse grupo completamente afastado das grandes cidades, viviam num sistema de mosteiro, que eram os essênios. E para a gente falar de essênio, a gente precisa entender o sentido desta palavra, essênio. A origem aramaica, aramaico era o idioma que era falado na época de Jesus, você tem a palavra assayar ou rachayar. E dessa palavra, assaya ou rachayar, é que vem o termo essênio. Agora, o que essa palavra quer dizer? Olha que interessante, Carmen. O termo rachayar quer dizer santo, terapeuta, piedoso, misericordioso e misterioso. Curiosamente, esses adjetivos todos, santo, terapeuta, misericordioso, piedoso, misterioso, se aplicam ao Mestre Jesus, o Cristo. Sim. Então, muito da obra que a gente vê o Mestre Jesus executando tinha uma influência extremamente forte da fraternidade essênia, da qual ele foi membro. E agora a gente vai comentar algumas coisas bem interessantes. Quando a gente fala, qual é a época que surgem os essênios? Bom, aí os historiadores antigos, por exemplo, nós temos o historiador Joséfo, o historiador Fílon, judeus. Aí nós temos o Epifânio, o Solino, o Porfírio, que são historiadores mais romanos, né? Eles falam que por volta de 200 a.C. é que você vai verificar mais forte a influência desta fraternidade essênia, que ela quase acabou no ano 60, o ano da perseguição deles, 68 depois de Cristo. Porque nessa época, 68 depois de Cristo, o general romano Vespasiano, ele ataca, ele cerca Jerusalém e ele começou a sufocar todo mundo. O último local de resistência foi um local chamado Massada, que é uma elevação, e lá ficaram os últimos judeus, né? Também ficaram os últimos essênios, e eles praticamente foram exterminados em 68 depois de Cristo. Claro que sempre alguém consegue fugir, lógico. E aí tem uma coincidência, entre aspas, de arrepiar. Por quê? Séculos depois, no sul da França, na Idade Média, você vai ter o grupo dos cátaros. E os cátaros, praticamente, o que os essênios tinham sido na época de Jesus, os cátaros foram na Idade Média. E eles são perseguidos, né, pelo Papa Inocêncio III. Ele faz uma cruzada contra os cátaros, que vai durar de 1209 a 1244, e praticamente eles teriam sido todos exterminados, e eles também se refugiam no topo de uma montanha chamada Montséguir. Então é muito engraçado, são os essênios no topo de Massada, os cátaros no topo de Montséguir. Os cátaros também só escaparam com o auxílio da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que conseguiram resgatar alguns antes que aquela montanha, o Montséguir, fosse tomada. Então a gente sempre vê nessas histórias, Carmen, ou a gente tem montanha, ou nós temos uma árvore sagrada, né? Esses são símbolos que sempre vão aparecer. Montanha, árvore, né?
Quem eram os essênios? Bom, os essênios, em primeiro lugar, eles levavam muito a sério a lei de Deus. Eles tinham por objetivo, toda a fraternidade essênia, se você fosse um essênio, o teu objetivo era se tornar um templo onde o Espírito Santo pudesse habitar. E a partir do momento em que um essênio ele era habitado pelo Espírito Santo, ele podia profetizar, ele podia curar com a imposição de mãos, o que é algo muito interessante, porque também são coisas que nós veremos o Mestre Jesus, o Cristo, fazendo. Agora, para eles chegarem neste grau de serem habitados pelo Espírito Santo, verdadeiros templos caminhando na terra, e os essênios, cada essênio era um templo andando na terra, habitado, eles praticavam os códigos de pureza levítica. Aonde estão estes códigos? Para os amigos, amigas da Pax que conhecem a Bíblia, se vocês quiserem entender a filosofia essênia, nós temos que observar esses livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, o Deuteronômio e o livro dos Números. Nestes livros são citados esses códigos de pureza levítica que eles procuravam seguir rigidamente sem se desviar. Então, através disso, se reparavam, se regeneravam e aí podiam ser habitados pelo Espírito Santo. Então, mais ou menos um resumo da introdução de quem foram os essênios. Tem uma coisa interessante, Carmen, que o essênio ele procurava ser um continuador da obra de Moisés, que a gente não precisa nem explicar aqui como Moisés é importante até hoje para os judeus, né? Agora, é interessante, se eles procuravam ser continuadores da obra de Moisés, surge uma questão, né? Qual foi a obra de Moisés? Qual foi a obra dele? Então, dá um tempinho para os amigos, amigas da Pax pensarem, acabem de pensar também. Sempre tem aquele tic-tac, né, o tempinho que a gente fica dando, o pessoal pensar. Quando a gente observa a obra de Moisés, cujo nome original é Moshe, o nascido das águas, a obra dele tem a ver com libertação. Agora a gente tem que entender a simbologia da libertação contida na obra de Moisés. Quando é dito que Moisés abriu o Mar Vermelho, realmente ele teria condição para fazer isso, porque na figura de Moisés haviam duas escolas, o Merkabah, que hoje é o que a gente conhece pela Cabalá hermética, e havia também as escolas de mistérios do Antigo Egito, porque ele foi adotado por uma princesa egípcia, e como ele era membro da nobreza, ele pôde estudar nessas escolas de mistérios egípcias, né? Então ele teria habilidade realmente para abrir o mar por certos procedimentos. Agora, o que quer dizer abrir o mar? Porque abre o mar, aquele povo passa, depois aquele povo vai procurar uma terra prometida. Nós temos que entender a simbologia disso. Claro. Enquanto você não abrir o mar, traduzindo, enquanto você não abrir a água, enquanto você não abrir o emocional, enquanto você não abrir teu coração, você vai ser sempre escravo, como naquela época, né? Eles eram escravos, né, dos egípcios. Então, todo aquele que não abre seu coração está sempre escravizado a alguma coisa, a algo. Agora, depois que você abre o teu coração, você pode partir em busca da terra prometida. Como os judeus ficaram 40 anos procurando essa terra, e ninguém que saiu do Egito, nem o próprio Moisés, entrou na terra prometida. Quem conduziu o povo para a terra prometida foi Josué, que misteriosamente algumas pessoas dizem que tem uma relação com o Mestre Jesus, o Cristo, mesmo sendo uma época muito anterior.
A Terra Prometida, você precisa entender que não é algo que está fora de nós. A Terra Prometida está dentro de nós. E se nós formos procurar a Terra Prometida fora, nós vamos morrer no deserto. E a gente vê hoje em dia, né, Carmen, tanta gente procurando, tantas terras prometidas, tantas ilusões, se esquecendo de começar a busca por si mesmo, a busca aqui dentro. Então, os essênios, eles procuravam continuar essa missão de Moisés. Eles tinham um sentido muito bem definido de que nós deveríamos nos voltar para o nosso coração, deveríamos deixar de olhar para fora, deveríamos realmente abrir, né, esse amor incondicional que a tudo devora, que a tudo preenche quando a gente permite, e a partir daí a gente poderia chegar a uma evolução plena de consciência. Então, essa é a escola que o próprio Mestre Jesus o Cristo fará parte e chegará ao último grau. Agora, uma curiosidade, Carmen. Quantos graus de iniciação os essênios tinham? Pode chutar o número. Ah, não tenho ideia, não sei. Tá. 33 graus de iniciação. Isso é muito interessante, porque quando a gente observa algumas sociedades secretas, esotéricas, herméticas, hoje em dia, como é o caso da própria maçonaria, existem ritos maçônicos que têm 33 graus de iniciação. Será que isso é uma coincidência? Ou será que existe alguma relação? Nada é coincidência, né? Não é por acaso que existe um rito maçônico que contém 33 graus. Não é por acaso que a escola essênia tinha 33 graus de iniciação. E vamos falar um pouco de como era a vida dos essênios. Bom, em primeiro lugar, eles se afastavam das grandes cidades, principalmente das cidades mais ricas e mais prósperas. Porque o essênio, ele acreditava que o contato por um longo tempo nas cidades que eram meio turbulentas, as pessoas não observavam tanto assim a pureza, eles acreditavam que isso poderia também torná-los um pouco impuros, então eles evitavam. Mas eles adoravam construir seus mosteiros perto das vilas mais pobres, perto das vilas mais humildes e auxiliar essas comunidades da melhor maneira que eles podiam auxiliar. É muito interessante a roupa dos essênios. A veste essênia é sempre branca, o que é algo muito interessante, porque os cátros também sempre se vestiam de branco, e os cavaleiros templários, desde a época que eles surgem, não oficialmente em 1111, oficialmente em 1118, mas eles só colocaram aquela cruz vermelha no centro do peito e do lado esquerdo do manto deles no ano de 1146. Porque da origem dos templários até 1146, a túnica era branca, o manto era branco com capuz, só. Não tinha cruz nenhuma, essa era a roupa templária. Então, quando a gente observa o templário, o essênio e o cátaro, todos de branco, o branco é para representar o quê? A pureza, né? Então, tem um hábito interessante dos essênios, acordavam antes do sol raiar e iam tomar um banho de purificação. Depois tomavam lá o café, trabalhavam até mais ou menos a hora do almoço, próximo da hora tomam um segundo banho de purificação. Almoça, depois trabalha até o sol se pôr, antes do sol se pôr, toma um terceiro banho e janta. Então, 3 purificações por dia. Completamente oposto aos saduceus, né, que renegavam essas práticas. A gente começa a ver diferença entre os grupos, né? Então, eles vivem em comunidade, é um primeiro ponto, eles são uma fraternidade mesmo. Na fraternidade deles, nada pertence a ninguém. Tudo é de todos. Tudo é de todos.
eles condenam todas as formas de escravidão, como eles condenam todas as formas de guerra e de agressão, e é claro que não podem nem ouvir falar em portar armas. Então eles eram totalmente pacíficos, né? E realmente, com veemência, eles condenavam a escravidão e a guerra, né? Então a gente fica pensando, olhando, né, para o que eles foram, e a gente olha para os dias de hoje, né? Estaria precisando a Fraternidade Essênia voltar para esse mundo aqui, porque as coisas estão um pouco complicadas, né, no tocante a muitas coisas que eles A condenavam na época respeito. deles. Né? É verdade, a coisa está... Falta respeito. É verdade. Agora, qual é o currículo de estudos de um essênio? Eu tive que fazer uma lista, Carmen, porque não é brincadeira. Eles estudavam, ao longo da vida toda deles, eles estudavam astrologia, astronomia, química, alquimia, história natural, religião comparada, leis naturais, misticismo, o reino dos anjos, e eles tinham devoção para estudar os misteriosos significados dos nomes de Deus. Então, esse era o currículo de formação essênia. É bem longo, né? Bem longo. Bem E profundo. bem profundo. Abrangente, várias áreas. Mas é bom. E é muito interessante, tem um detalhe, Carmen, nesse currículo que eu falei, olha que interessante. Eles são judeus, a gente sabe que o judeu ortodoxo hoje é muito rigoroso, imagina naquela época. Sim. Mas mesmo com aquele rigor todo, o estudo das religiões comparadas. Então os essênios tinham consciência de que existiam outras religiões, existiam outros credos e eles iam além. Eles mantinham contato com diversas visões. Isso, para nós, é uma lição muito bonita, porque hoje em dia, quando a gente vê, muitas vezes, infelizmente, intolerância religiosa, a gente entende que está tudo errado. Nós temos que ter tolerância, independente de qual for a nossa religião, entender que a essência de todas as religiões é o amor, oferecer o melhor da nossa religião para o nosso próximo e aprender com o melhor da religião dele, todo mundo de mãos dadas. Então a gente vê nessa época longínqua um grupo extremamente hermético, fechado, mas que tinha a mente aberta para outras visões. Fossem religiões próximas à área que eles habitavam, outras religiões, e até dizem que eles tinham conhecimento de certas religiões orientais. Então, quando o Mestre Jesus Cristo ele passa por essa comunidade, a gente entende da onde o Mestre Jesus Cristo ele traz esse amor universal. Porque os essênios eles procuravam realmente praticar isso, né? E tem uma curiosidade muito legal, eu sempre falo aqui, eu repito que aí fica bem explicado. Quando nós falamos em cristianismo, nós temos que entender o seguinte: existem duas formas de cristianismo. O cristianismo exotérico com X, que é dos fiéis, que é aquele cristianismo mais aberto às massas, independente da linha. Pode ser católico, anglicano, pentecostal, evangélico, independente da linha. Mas também existe o cristianismo esotérico, o cristianismo primitivo, que não é errado chamá-lo de gnosticismo. Essa diferença, quando a gente analisa certos pontos da Bíblia, a gente chega a conclusões um pouco diferentes. Por exemplo, quando Jesus ele acabou de voltar do Egito com a sua família, porque a gente sabe, né, que antes dele, né, se tornar aí um menino de 12 anos de idade, a família teve que fugir para o Egito até para proteger a vida dele. Mas quando ele volta de lá, ele está andando com a família, né, pela cidade, e aí ele solta a mão dos pais e ele entra numa sinagoga, o que seria, né, uma sinagoga hoje em dia,
e ele começa a discutir a lei com os doutores da lei daquela época. Na verdade, isso é o cristianismo exotérico com X. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: com que idade você podia ingressar na ordem essênia? A partir dos 13 anos de idade. Então, quando as pessoas perguntam o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos de idade, por que não tem nada escrito dessa época da vida dele? Né? Parece que dá um salto dos 13 para os 30, dá um pulo, né? Não tem nada escrito porque ele estava dentro da comunidade, da fraternidade dos essênios, que era extremamente fechada. Essa cena, aonde é dito que ele discute com os doutores da lei, na verdade não é bem isso. Na comunidade essênia, na hora das refeições, qualquer essênio podia pegar os textos sagrados e ler enquanto os demais irmãos comiam. Qualquer essênio podia fazer isso. E quando Jesus ele ingressa na fraternidade essênia com 13 anos de idade, ainda bem jovem, teve alguns momentos que Jesus ele pegou o texto sagrado e ele leu, enquanto o irmão de mais idade ia interpretando. Então, olha como as visões são diferentes, né, Carmen? Em uma visão, parece que ele estava discutindo as leis com os doutores da lei. Na visão esotérica, na verdade, ele está fazendo uma prática essênia. Ele está lendo textos sagrados enquanto os irmãos deles se alimentam. Inclusive, a hora da alimentação para os essênios, você não ouvia nenhum barulho, nem de talher, nem de mastigação. Eles entravam na sala de refeições em silêncio, sentavam-se em uma ordem hierárquica de idade, e você só ouvia a voz daquele essênio que lia o texto sagrado. Então isso servia para alimentar não só o corpo, mas também eles estavam alimentando a alma. Então eles têm alguns atos muito interessantes, muito misteriosos mesmo, né? Agora, os essênios, eles respeitavam o Shabat rigorosamente, né? Então, sexta-feira, quando, né, o sol se punha, eles entravam nesse período. E os essênios têm um hábito interessante: eles nunca falavam de nenhum membro da comunidade essênia se toda a comunidade não estivesse reunida. Por que isso é legal? Porque não tem fofoca. Justamente, porque isso evitava fofoca, evitava intriga, evitava maledicência. Então, se você tem alguma coisa a falar do teu irmão, a comunidade inteira vai ouvir o que você tem a dizer. Porque o verbo que para eles era tão sagrado, a gente não pode usar o verbo, infelizmente, como se usa hoje, para intrigas, maledicências, fofocas, porque a pessoa que usa o verbo desta maneira, pela lei de causa e efeito, uma hora, todo o mal que ela causa com o verbo lhe retorna. Isso é ação e reação. Sim, né? Claro. Então, é muito interessante a gente observar esse hábito deles. Em situações de crise, eles tinham um outro hábito muito curioso. Quando tinha alguma, digamos, calamidade natural, ou quando tinha algum ataque, alguma situação de risco, os essênios corriam em direção a essas comunidades mais pobres, e eles, assim, primeiro se preocupavam em evacuar as mulheres, principalmente as mães. Então, eles tinham um respeito pelo sagrado feminino bem grande. Então, é um outro hábito curioso que a gente observa na comunidade essênia, né? E agora, 17h34, um tempo para a aguinha, né? A aguinha aqui na minha xicrinha de Jerusalém, para combinar com o tema de hoje. Muito bom, legal, legal, adorei. Olha aí, família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é expert em todas as escolas e ordens iniciáticas,
E amanhã eu tô aqui às 5 horas com o professor Sérgio Hornick, lá de Piracicaba, ele que é engenheiro radiestesista, uma pessoa maravilhosa, cuida de pessoas, cuida de animais, cuida de minerais, todos os seres existentes. Amanhã ele vai falar sobre a escala evolutiva, vai falar sobre evolução. Vem aí que você vai adorar. É isso. Olha, tem um comentário aqui do José Márcio que o livro Harpas Eternas, a história de Jesus de Nazaré, narrada com riqueza, narra com riqueza detalhes sobre todas as etapas da sua vida. Tem uma pessoa perguntou que anel enigmático é esse na sua mão? Esse Adivinha? aqui, adivinha. Acaba até olha essa cruzinha, ela sabe, né? É a chamada cruz patê, que em português você chama, né, de cruz pátia. É a cruz que foi adotada pelos templários no ano de 1146. Essa cruz, claro que não aqui no anel, mas nas túnicas, ela tem a tonalidade vermelha e representa uma série de significados muito especiais para aqueles que fazem parte aí dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, né? E aqui, já que o pessoal observa até os detalhes na mão, o pessoal não perde nada. E aqui na outra mão tem aqui um dragão tribal bem Dragão. celta, né? Que eu tô vindo de um final de semana Wiccan, né? Então já viu, né? Isso que é legal, né, cara? Final de semana Wiccan, hoje falando de essênio, mas assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Deus é um só. Agora, esse símbolo atrás de você, o que que é hoje? Porque você mudou o local que você Mudei, está. né? Eu fico passeando aqui na biblioteca. Esse aqui é o símbolo da Sociedade Teosófica. Ah, história teosófica, ok. Criada pela Blavatsky, né, em Fala pra nós. 1875, o símbolo da Sociedade Teosófica, E que o que tem está escrito embaixo? Que está ao contrário. Aqui não dá para eu ler. tinha uma expressão na época que eles constituíram a sociedade, o Satyat Parodharma, que traduzido para o nosso português quer dizer não existe religião superior à verdade, né? Ah, A ok. verdade ela está em todas as religiões. Então Sim, nós precisamos entender isso. Todas claro, as religiões são um caminho para a verdade, um caminho claro. para a vida, um caminho para a luz, né? E quando você entende isso, você pratica a tolerância religiosa, a reverência às coisas sagradas todas, como dizem nossos queridos sobrinhos da Ordem de Molay, que sempre estão aqui com a gente também assistindo, né? Muito bom. Então, significados aí explicados. Prosseguindo, agora um detalhe que vocês vão achar bem interessante. Os essênios, eles treinavam, e muito sério, eles treinavam o uso da voz, eles treinavam entonação vocal, e Uhum, um essênio nunca levantava a voz. Nunca. Nunca ele gritava, nunca ele falava em tom de voz alto. E é muito interessante que as raras vezes que eles estavam nas cidades, e quando eles iam, todos os grupos queriam tê-los, porque eles eram muito sábios, né? E começava aquela discussão, né? Saduceu com fariseu, mais um monte de grupo que tinha, e você via o Essênio em silêncio, só olhando, todo mundo discutir. Aí, quando se voltavam para ele e perguntavam qual era a opinião dele, sem levantar a voz, ele uhum, dava uma resposta e era dito que depois de um essênio falar, não havia como contrapor o que ele havia dito. Então é bem interessante, por nunca elevarem a voz, mas eles tinham um poder moral na palavra. E esse poder moral calava qualquer dissonância, qualquer discussão, era realmente o poder da moral. É tão bonito, né, uhum, quando a gente enxerga que pessoas têm isso, né, sem se exaltar, sem gritar, sem ter que ameaçar ninguém, sem se achar superior a ninguém, falando calmo, olhando nos olhos dos interlocutores, mas a moral que eles tinham fazia calar, né? Não havia, a discussão terminava ali. Não tinha mais discussão depois que o Essênio falava. É bem interessante,
porque a gente repara que em alguns momentos as pessoas tentam fazer ciladas, né, para o nosso Mestre Jesus o Cristo. E ele sempre, na sua maneira de se colocar, na sua postura, não tinha como pegá-lo nessas ciladas que tentavam fazer para ele. Né? A formação essênia. E tem uma coisa interessante, qual é a maneira que os essênios se comunicavam quando eles tinham que falar para um grupo um pouco maior? A parábola. Ou seja, a parábola. Todos eles eram versados na utilização e também na composição de parábolas. Agora, por que eles utilizavam parábola quando eles tinham que falar para um grupo maior de pessoas? Aí tem uma explicação que é muito interessante. A parábola, dependendo dos ouvidos que estão escutando aquela palavra, a palavra pode ter um significado intelectual, apenas intelectual. Ela pode, para alguns ouvidos, ter um significado moral. Agora, para os que pertenciam à comunidade, à fraternidade essênia, como para qualquer iniciado de qualquer outra fraternidade esotérica, hermética do mundo, se ouvissem o essênio falar, iam entender um outro sentido naquilo que ele estava dizendo. Então, por meio das parábolas, eles desvelavam ao público o que podia ser desvelado, que o público ia entender. Agora, as parábolas deles continham um significado iniciático extremamente profundo, que somente um iniciado conseguiria entender o que ele estava dizendo. Agora, para o povo em geral, era um ensinamento moral, era um ensinamento intelectual muito bom. Mas existe até um estudo, Carmen, muito sério sobre o significado oculto das parábolas do Mestre Jesus. E eu dei uma olhada durante uma certa época da minha vida nesse assunto, é de arrepiar, né? Porque o sentido esotérico do que ele dizia era algo bem diferente do que uma lição somente moral ou um ensinamento apenas intelectual. Eles, assim, escolhiam se comunicar dessa maneira. E até tem um pessoal insistindo agora, puxa, faz um curso, né? Do lado esotérico das parábolas de Jesus e coisa e tal. Eu falo, gente, eu vou fazer, me ajudem só a descobrir o elixir da longa vida, porque para fazer todos esses cursos eu vou ter que viver aqui na Terra mais uns 120 anos para conseguir dar essa orientação toda. Né? Para poder entender. Olha, você tem duas perguntas. Primeira, a Marília quer saber onde é que estão os essênios hoje e querem saber se Merlin, o mago Merlin, era um essênio. Beijo para a Alzira e para o Luiz, Luz de Luxor Terapias lá em Limeira e todos vocês que estão aí com a gente. Tá. Então eu vou começar pela segunda, depois você me recorda as duas, Carmen, mas eu vou começar pela segunda. O druida Taliesin, que foi o arquidruida da Grã-Bretanha, que acompanhou o rei Arthur. O nome dele era Taliesin, porque Merlin, a gente já explicou aqui outras vezes, Merlin não é um nome. Merlin é um grau na hierarquia druídica. Os druidas, eles eram uma fraternidade, eles eram uma ordem. Então, tem uma semelhança com os essênios. Mas não que o Taliesin, não que o Merlin, ele fosse um essênio. Se bem que os druidas tinham conhecimento dos essênios, claro, e provavelmente os essênios também tinham, como eles estudavam as religiões comparadas dos outros grupos, eles também tinham conhecimento de alguma coisa que estava acontecendo. Embora os essênios eles estão um pouco distantes, né, daquela época que os druidas ascendem ao poder na Grã-Bretanha. Eles são bem anteriores, né, por assim dizer. Mas Merlin, Taliesin, Merlin da Grã-Bretanha, ele era, evidentemente, um sábio.
E como um sábio, ele tinha características que você encontra em vários grupos, seja druídico, seja cátaro, seja essênio, seja até hoje você encontra. Não que o mago Merlin, o Taliesin, tenha sido ele um druida, um essênio. Não que ele tenha sido um essênio, né? Mas é interessante a segunda pergunta, onde estão os essênios hoje? Olha, curioso, eu tinha pensado antes de começar essa live que essa pergunta viria. Olha como são as coisas, né? E ainda bem que eu me preparei. Porque hoje em dia, para quem se interessa por esse assunto, procure um grupo que é chamado de Comunidade Gessênia, com J de Jesus, Gessênia. Os gessênios, é bem interessante alguns estudos que eles fazem. Tem uma época até muito antiga que na página deles eles tinham uns PDFs maravilhosos dos primeiros estudos e você podia imprimir esses PDFs em casa, né? Então, hoje em dia, quem gosta desse assunto, busque os gessênios. É o nome do movimento, gessênios, né? Da mesma maneira que quem acha interessante o assunto relativo aos cátaros, que eles foram muito semelhantes aos essênios na Idade Média, você pode procurar alguma coisa sobre os cátaros dentro da Ordem da Rosa Cruz Áurea. Então, dentro da Ordem da Rosa Cruz Áurea, existe um livro, acho que o nome é No Caminho do Santo Graal, escrito pelo Antonin Gadal, que fala como era a rotina de um pai que ele entrega um filho jovem para entrar nos cátaros e tudo que o filho passa até ir ascendendo pelos graus, né? E dizem que lá no sul da França, nessa época, estaria a Taça de Arimateia, né? Que é uma das partes do mistério do Santo Graal, né? Então, são dois grupos interessantes para vocês pesquisarem. Os gessênios e a Ordem da Rosa Cruz Áurea, ou o Lectório Rosacruciano. Procura a Ordem da Rosa Cruz Áurea, que é mais simples do que você procurar Lectório Rosacruciano. Acaba já pensando, ele já começou com as palavras Já vem dele, com as né? palavras dele. Pois é, mas tudo bem, senão não é o Alexandre, né? Mas ok. Justamente. Agora, a gente daqui a pouco está virando aí, Carmen, para os 10 minutos. E o que é importante dizer em relação aos essênios é o seguinte: qual é a essência do essênio? O que é mais essencial no próprio Mestre Jesus, o Cristo? A essência deles, ela é uma essência puramente gnóstica. Agora, o que é a gnose? Para que a gente possa entender os essênios e até o Mestre Jesus, o Cristo. Gnose é uma palavra grega que quer dizer conhecimento. Só que quando nós falamos em conhecimento gnóstico, nós não estamos falando num conhecimento cartesiano, não estamos falando em inteligência, não estamos falando em lógica, não estamos falando em razão, não estamos falando numa consciência unicamente objetiva. Não é esse tipo de conhecimento que nós estamos falando. O conhecimento que o gnóstico busca é um conhecimento epifânico. Então, se eu sou um gnóstico, eu procuro a minha comunhão direta com o Deus da minha compreensão e do meu coração. Então é isso que o gnóstico ele busca. Agora, o gnóstico, nós entendemos a gnose como a fonte de toda a sabedoria, toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião e toda a cultura. Quando as pessoas me perguntam, dá um exemplo de símbolo de gnose. Fácil. Imagina um sol. E deste sol partem incontáveis raios. Incontáveis raios. E aí, se você pega uma lupa e você aproxima de um desses raios finos, você lê lá
cristianismo. Aí você vai para um outro raio, budismo. Aí outro raio, taoísmo. Aí outro raio, judaísmo, islamismo, rosacrucianismo, maçonaria, templarismo, druidismo, catarismo, enfim. Tudo que o gênero humano já produziu em matéria de ciência, filosofia, religião, cultura e arte, a origem de tudo é a gnose. Os grandes gênios da humanidade, quando você fala de Da Vinci, você fala de Mozart, Beethoven, Michelangelo, Isaac Newton, Einstein, eles, a maioria, estavam envolvidos com sociedades secretas, fraternidades herméticas e iniciáticas, e eles acessavam, eles entravam nesse estado de gnose. Quando eles voltavam para o estado normal, aí que eles produziam as obras deles, baseados no que eles tinham visto nessa origem, nessa fonte. Né? Então, na verdade, a gnose é quando você obtém a gnose, quando você comunga com a gnose, entra em sintonia com a gnose, você entra em comunhão com a mente do Deus emanador. Você entra em comunhão com a mente universal. Esse Deus emanador, que é o Deus do nosso coração, da nossa compreensão, que está no centro de todos os universos, visíveis e invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Mas, acima de tudo, esse Deus está dentro de nós. É a tua essência divina, é o teu Atman, é a fagulha de Deus em ti. Então, o gnóstico é aquele que ele se repara, ele se regenera, ele se purifica, ele se lapida como se ele fosse uma pedra bruta para permitir com que a gnose venha até ele. Tem um trecho de uma parábola muito bonita que Jesus, o Cristo, fala o seguinte: não se pode colocar o vinho novo em uma taça que está suja. Se queres provar do vinho novo, primeiro limpa a taça. É óbvio que Jesus não está falando de vinho. O vinho que ele está falando é um vinho filosófico, é um vinho gnóstico. E a taça somos nós. Então, se nós queremos receber essa luz que vem do alto, se queremos receber essa gnose, reto pensar, reto falar e reto agir. Te repara, te regenera, te purifica e naturalmente tu serás iluminado pela gnose, que é, na verdade, no passado e ainda hoje, a gnose é o grande foco de busca, é o grande objetivo de todas as sociedades secretas, fraternidades herméticas, ordens iniciáticas. Todos nós, quando entramos nesse caminho, nós almejamos ser iluminados num devido tempo. Mas, na verdade, iluminação é algo que ninguém pode te dar. Né? Alguém conhece uma loja onde vende iluminação? Alguém sabe um site para ir comprar o kit de iluminação? Não tem. Na verdade, você deve fazer por si mesmo, com toda humildade, pedir o auxílio da alta invisibilidade, porque aos sinceros buscadores, a alta invisibilidade sempre vem ajudar, e cabe a você construir o teu caminho para a iluminação. E gnósticos, teósofos, acreditam no seguinte: degraus, reparação, regeneração, iluminação, domínio da ciência da ressurreição, e o quinto passo é a ascensão, e o sexto passo, a reintegração
ao Deus do teu coração e da tua compreensão. Esses passos, para serem dados, levam algumas vidas, né? Mas nós temos que começar em alguma delas. Claro. E tal começar hoje, Já. tal começar neste agora, né? É muito interessante, Carmen, que às vezes a gente está falando aqui de Essênio, falando de um dos maiores mestres que já pisou na Terra, que é o Mestre Jesus, o Cristo. E muitas pessoas que estão começando, por exemplo, a estudar a Grande Fraternidade Branca, algumas até perguntam, mas para que eu possa auxiliar a humanidade, eu preciso ter atingido a ascensão? Eu preciso já ser um mestre ascensionado? Os próprios mestres ascensionados dizem, não espera pelo amanhã. O amanhã é uma ilusão. Seja o melhor mestre, a melhor mestra que você puder ser no agora, no presente, no já, né? A maestria, ela é uma filosofia de vida. Você quer entender como praticar essa maestria? Serve o teu próximo. Pensa a verdade, fala a verdade, haja pela verdade. Você já vai estar colaborando de maneira incrível com a Fraternidade Branca, com a Gnose e com todas as sociedades, ordens, filosofias herméticas e iniciáticas que existem por aí. Você vai estar colaborando muito já. É isso aí. Muito bom, Ale. Sempre é uma super aula. Gratidão. Olá, família Pax. Amanhã eu estou aqui com o professor Sérgio Hornick de Piracicaba. Ele vai falar sobre a evolução. Todo mundo aí para a gente poder aprender. Ele é radiestesista, ele é engenheiro e faz vários cursos também lá na Pax e também via Zoom. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu nem sei aqui porque meu computador fechou. Tem 3 minutos. Eu quero a tua mensagem final. Legal. Então, nesses 3 minutos, vamos aproveitar para fecharmos os nossos olhos alguns segundinhos e vamos retornar a esta época de um mosteiro situado em um deserto, aonde podemos contemplar com os olhos do nosso coração e da nossa alma a fraternidade dos essênios, vestidos em seus mantos, suas vestes brancas. Adentras no momento a este mosteiro. És acolhido, és recebido com amor, serenidade e muita paz. Um deles se desloca até onde tu estás e, estendendo os braços, lhe dá uma túnica. Veste essa túnica branca agora. E te sentes acolhido, te sentes envolto pela mais sublime de todas as luzes. A paz começa agora em ti. O amor emana agora de ti. E a sabedoria não mais lhe será oculta. Em meio a esta comunidade, em meio a esta fraternidade que é universal, agora te sentes fortalecido o suficiente para buscar e sabe que não estás sozinho e que a luz crística mais sublime é contigo. Assim seja, assim seja, assim seja. É isso aí. Gratidão, Ale. Semana iluminada. Gratidão. Namastê, família Pax.